Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje em dia, os sequestros se tornaram tão banais que infelizmente não se surpreendemos com esse tipo de crime. Só que no início dos anos 70 era bem diferente, pois não era normal ter sequestro de pessoas, muito menos de criança inocente. Pois é isso que vou trazer no caso de hoje. Não somente envolvendo uma criança, mas é um caso que nunca foi solucionado. Mas temos teorias, e são essas teorias que vou trazer para vocês. Esse caso, ele é considerado um dos casos de sequestros mais misteriosos do país. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho se você gosta de conteúdos como esses. Vou deixar aqui na descrição a playlist do Investigação em Série para que vocês possam ver os outros vídeos que tem aqui no canal. E é isso, bora pro nosso caso de hoje. A família Ramires da Costa morava em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Maria da Conceição e João Melo da Costa tinham 7 filhos. Vera Lúcia, de 15 anos. Carmen, de 14 anos. Eduardo, de 13 anos. João, de 11 anos. Carlos, conhecido como Carlinhos, de 10 anos. Roberto, de 8 anos. E Luciana, de 3 anos de idade. O pai de Carlinhos era proprietário da indústria farmacêutica em Duque de Caxias. Tudo aconteceu no dia 2 de agosto de 1973, por volta das 8h35 da noite de uma quinta-feira. A mãe das crianças, Maria da Conceição, estava em casa assistindo televisão com os seus 5 filhos, Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João e Carlinhos. Quando de repente teve um corte de energia e a casa da família ficou às escuras. Foi nesse momento que entrou um homem armado. O sequestrador era um jovem negro vestindo uma blusa vermelha com cabelo black power. Ele pediu a criança menor da casa e a que estava lá era o Carlinhos, de apenas 10 anos de idade, e o restante da família, a mãe e as 4 crianças, ficaram presas no banheiro. O pai das crianças, que estava fazendo uma entrega em Copacabana, chegou pouco tempo depois com as 2 crianças mais novas, com Roberto e a Luciana. Antes de fugir, o sequestrador deixou um bilhete com muitos erros de português em um papel comum mesmo. Lá ele pediu um resgate de 100 mil cruzeiros até o dia 4 de agosto. Um dos funcionários do pai de Carlinhos, chamado Abel Alves da Silva, teria perseguido o sequestrador. Ele disse que viu ele correndo, pulando um muro e entrando dentro de um matagal. Após isso, os policiais militares ficaram sabendo do sequestro de Carlinhos. Após tomarem conhecimento do caso, o Corpo de Bombeiros e a nova Delegacia de Polícia Civil foram até o local e fizeram buscas dentro do matagal. Rádios, jornais, emissoras de televisão também foram para a Rua da Família. Lá as buscas foram até a madrugada e se encerraram para recomeçar na manhã seguinte. Gente, uma coisa que não dá para entender é a mídia. Porque no dia seguinte, o bilhete deixado pelo sequestrador foi reproduzido na íntegra pelas emissoras. Vocês não concordam comigo que a chance de resgate acabou aí? E na data estipulada pelo sequestrador, o local do resgate foi tomado por policiais civis disfarçados de vendedores de sorvete e pipoqueiros. Além do mais, tinha a presença de vários repórteres. Qual bandido que ia, né? Gente, isso tudo não faz sentido. Se um bandido, um sequestrador que deixou um bilhete lá e viu que tá passando na televisão, que tá na imprensa toda, vocês acham que ele ia naquele local? Lógico que não, né? No trabalho conjunto em busca do paradeiro do Carlinhos, foram mobilizados os agentes do DOPS, da Nona Delegacia de Polícia, da Delegacia de Vigilância do Centro e da Delegacia de Roubos e Furtos. O pai de Carlinhos depositou um pacote contendo algumas cédulas de 100 cruzeiros, só que ninguém apareceu no local. Como não deu certo o resgate, eles começaram as investigações e eles levantaram alguns suspeitos. Eles acreditavam que tinha sido alguém conhecido que sequestrou o Carlinhos. É que a família tinha 3 cães e nenhum deles tiveram alguma reação ao invasor. O segundo ponto é que o sequestrador sabia exatamente onde estava a caixa de luz lá da casa. Terceiro ponto, o portão lateral estava sempre trancado, só que nesse dia estava aberto e foi por lá que ele entrou. A polícia começou interrogando
um diretor de uma clínica que ficava próxima à casa da família de Carlinhos, já que um dos proprietários tinha interesse em comprar a casa dos Ramírez da Costa. Um médico chamado Mário Filizola teria oferecido um valor de 60 mil cruzeiros pelo imóvel. Então a linha de raciocínio da polícia foi a seguinte: o sequestro de Carlinhos teria sido uma artimanha para pressionar os pais de Carlinhos a venderem a casa. O primeiro suspeito foi Kleber Ramos. Ele trabalhava como marceneiro na clínica e ele teria sido contratado para realizar esse crime a fim de forçar essa venda. Kleber alegou ter saído da clínica por volta das 8 da noite em companhia de 3 mulheres. Ele disse que foi em direção à rua Mauá, pegou um ônibus e foi direto para casa. Essa versão foi confirmada por uma das mulheres que estavam com ele, e ele foi libertado após 3 dias de detenção. No dia 6, o comerciante Celso Vasconcelos de Passos e seu cunhado Francisco de Almeida foram detidos. Celso teria uma dívida de cerca de 15 mil cruzeiros com o pai de Carlinhos e, para não ficar no prejuízo, ele pegou o carro de Celso. Os exames do perito Carlos Zeboli revelaram que o bilhete do sequestrador foi escrito 3 dias antes e os erros gramaticais foram feitos de propósito para confundir os pais de Carlinhos e as autoridades. As suspeitas começaram a recair sobre os integrantes da família. O primeiro ponto que eles observaram foi a estranha atitude da mãe das crianças, pois ela costumava ir a um centro espírita todas as quintas-feiras. Só que nesse dia do sequestro do Carlinhos, ela não foi. Quando a polícia chegou no local, no dia do desaparecimento, a mãe das crianças estava assistindo televisão calmamente, como se nada tivesse acontecido. A polícia, nesses casos, espera um outro tipo de comportamento, uma outra atitude, um desespero, um choro, só que nada disso teve. A polícia ficou sabendo que a mãe de Carlinhos era pouco cuidadosa com as crianças. Ela se preocupava muito com ela mesma, então ela comprava roupas para ela e bilhetes de loteria. O pai das crianças entrou na lista de suspeitos, pois ele estava passando por sérias dificuldades financeiras, então ele teria bolado essa ideia de sequestro para arrecadar dinheiro. Nos dias seguintes, a Delegacia de Roubos e Furtos, que era a coordenadora das investigações do caso do sequestro do Carlinhos, recebeu diversas informações pelo telefone. Uma ligação anônima indicou uma casa de número 1908 na rua Barão de Petrópolis como sendo um local onde o Carlinhos havia sido levado após o sequestro. A pessoa que telefonou afirmou ter visto um homem subindo em direção ao casebre no dia do sequestro com um menino. Anotaram também a placa de um carro. A polícia decidiu ir até o local e o mais estranho de tudo é que a casa estava vazia, não tinha nenhum móvel, só tinha um pacote de velas. No dia 10, mais 7 pessoas, 6 homens e uma mulher, que trabalhavam na clínica Filizola foram interrogados. 2 dias depois, Maria Margarida da Silva, que trabalhava com João Melo, pai de Carlinhos, disse ser autora intelectual do sequestro. Ela disse que forneceu o bloco de papel utilizado para o bilhete do sequestrador e a sua justificativa para o sequestro foi que ela queria o dinheiro para cobrir um desfalque que ela deu na empresa onde ela trabalhava. Mas essa versão foi desmentida pelas autoridades. O possível sequestrador entrou em contato e marcou um novo local, que foi no portão 18 do estádio do Maracanã. Um forte esquema policial foi montado no local, mas ninguém apareceu. E o sequestrador não entrou em contato. A polícia chegou a uma conclusão que esse sequestro que foi praticado não foi por motivo de dinheiro. Um dos rumores envolvendo a mãe de Carlinhos é que ela teria um relacionamento com o pai de santo e esse homem teria sequestrado Carlinhos e levado ao Maranhão. Em janeiro de 1974, cerca de 6 meses depois do desaparecimento de Carlinhos, um homem chamado Adilson de Oliveira se apresentou à polícia e assumiu a autoria do crime, dizendo que foi o João que foi o mandante. João Melo, pai de Carlinhos, ele chegou a ser preso, mas ele foi liberado no dia seguinte, graças a um habeas corpus. Mais tarde, os investigadores descobriram que a confissão de Adilson não era verdadeira e, por falta de provas, o caso ele foi encerrado. Por causa de boatos, de pressão, desconfiança, os pais de Carlinhos se divorciaram. Em 1977, um detetive particular contratado para investigar o caso do Carlinhos levantou acusações contra o João, o pai das crianças, de que ele teria forjado o sequestro do Carlinhos. Segundo ele, o pai do menino estaria completamente falido e por isso ele criou esse plano mirabolante para conseguir dinheiro.
O caso então foi reaberto pela polícia e as análises feitas no bilhete deixado pelo sequestrador apontaram que foi redigido pelo Silvio Pereira, um funcionário do João. Curiosamente, também veio à tona que a irmã de Carlinhos, a Vera Lúcia, teria reconhecido Silvio no dia do sequestro. Só que quando ela falou isso ao pai dela, ele falou que se ela falasse qualquer coisa a respeito, ele poderia ser preso. O Silvio chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas após um recurso apresentado pela defesa, ele foi absolvido. O envolvimento do João no sequestro do próprio filho jamais foi comprovado pela polícia. Ao longo dos anos, a mãe de Carlinhos recebeu a visita de mais de 10 homens dizendo que era Carlinhos. Só que nos exames de DNA revelaram que nenhum deles era seu filho. Após mais de 40 anos, o caso do sequestro do Carlinhos continua sem solução. E o que realmente aconteceu com ele no dia que desapareceu ainda é um mistério. É isso aí, gente. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quem vocês acham que sequestrou o Carlinhos e o que foi que aconteceu com ele. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. E até o próximo vídeo, investigadores!